E eu queria saber se você já chegou a reconhecer em você, quando estava passando por isso, como que foi cair essa tua ficha, o que aconteceu no momento? Nossa, Lucas, eu não só já passei, como estou num processo de iluminação dos meus medos, né? Assim, resumindo um pouco a ópera, né? Porque a história é longa, mas a minha grande transformação sobre os meus medos veio no início da pandemia, né? Principalmente pela chegada do Gabriel, né? Do meu filho. A gente estava há 5 anos na fila de adoção e no primeiro mês de pandemia fomos avisados da chegada dele, né? Então imagina, o primeiro mês de pandemia era aqueles medos. Primeiro, eu tinha a grande maioria dos contratos, né, de consultoria cancelados, né? Eu estava emocionalmente muito abalado porque o empreendedor é assim, se a gente não trabalha não ganha, né? Então assim, aí literalmente naquele pavor, né? Meu Deus, e agora financeiramente, o que a gente vai fazer? Era bem naquele momento onde, vai durar mais 2 semanas, lembra? Vai durar mais um mês. 3 anos se passaram, né? E estava emocionalmente abalado por aquilo. E no primeiro mês chega o Gabriel. Então a pandemia, para mim, me despertou o meu melhor como pai e o meu pior, porque vieram todos os medos, né? A chegada do Gabriel era, meu Deus, o que a gente vai fazer financeiramente? Como é que a gente vai dar conta? E eu passei e estou ainda passando por um processo avassalador de autoconhecimento, onde eu precisei dar luz às minhas sombras. Inclusive, esse é um termo que a gente utiliza no mundo comportamental, né? As sombras são aqueles nossos medos que estão no nosso inconsciente, né? E que eles são influenciados ou criados ou pela nossa própria experiência ou pela experiência, né, da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que nos educaram na infância, né? Onde estão literalmente os nossos maiores medos. E eu tive aquele medo, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir literalmente fazer o meu negócio continuar andando? E hoje, 3 anos depois, eu decidi que nesse processo eu ia dar luz às minhas sombras, né? Tanto que eu tatuei aqui no braço para me lembrar, né? Estou de olho para frente, esse é o objetivo dessa tatuagem. E de poder compreender que o medo ele estará lá, né? Daqui a 2 semanas, 14 de agosto de 2023, faço 38 anos. E para mim tem tido muito. Daqui a pouco eu já tô quarentão, né? Mas tá. E eu digo, não, tão enxuto, né, gente? Tá muito bem. Mas eu cheguei a seguinte conclusão. Os 40 não dói muito, não. Só o joelho, os 40 as costas. são os 20, né? Mas sabe uma coisa que eu cheguei? Eu estava tendo uma rotina uma vida intensa, né? De trabalho, de vida, enfim. E eu chego hoje, prestes a fazer 38, e dizer assim, a vida está acontecendo, sabe? Com erros, com acertos, a vida está acontecendo e eu quero viver a vida. Eu não posso ficar refém às minhas limitações, eu não posso ficar refém a uma visão limitada do que eu quero. Me vejo fazendo coisas grandes, estando do lado de pessoas grandes, fazendo coisas que mudem, sabe? Nesse processo, ajudando pessoas como eu, né, que por muito tempo ficaram estagnadas emocionalmente, né, principalmente durante e agora após a pandemia, e eu vejo que eu preciso olhar para os meus medos, trabalhar os meus medos e ser vulnerável a eles, né? Falar sobre eles. Sabe a gente vê muito no empreendedorismo, sabe? O empreendedorismo que fala muitas coisas romantizadas, né? Mas em alguns momentos intensos, doloroso. E eu cada vez mais compreendo que quanto mais eu trabalho em mim isso e compartilho com as pessoas, mais eu consigo me conectar com elas e mais as pessoas dizem, poxa, não sou eu que estou preso aos meus medos. Todos estamos, alguns mais, outros menos, presos aos nossos medos. O medo, ela é uma emoção importante, né? Não existe, eu gosto sempre de dizer, não existe emoção boa ou emoção ruim. A emoção é um sinal de alguma coisa. O que esse sinal está te mostrando? O que esse medo está mostrando? Por que esse medo está presente? E a gente não pode mascarar a emoção, né? E fingir que não existe. Esse fingir que ela não existe nos deixa estagnados, nos deixa paralisados, nos deixa eventualmente em trabalhos que a gente não gosta mais, nos deixa com medo de, sei lá, vou falar do meu negócio para as pessoas, sabe? A gente precisa dar luz ao nosso medo, reconhecer o nosso medo e decidir fazer alguma coisa com isso. Então, respondendo a tua pergunta, não apenas
vivo aquilo no dia a dia, mas eu estou nesse meu processo de autoiluminação, trazendo clareza para mim, né? Trazendo clareza para eu fazer alguma coisa com aquilo e não simplesmente mascarar.